Agora. E depois, então, desta bela apresentação, vamos receber mais um super convidado que vai falar para a gente sobre um tema especial. Família, torna-te o que tu és. O padre Paulo César Gil, da Arquidiocese de São Paulo, especialista em catequese, terapeuta de casal e de famílias, pós-graduado em psicopedagogia, membro da Sociedade Brasileira de Catequistas. Ele também é assessor para animação bíblico-catequética na região episcopal Santana, corrigindo, na Arquidiocese de São Paulo, assessor em assembleias, congressos e seminários nas áreas de pastoral, catequese e família. Muito bem-vindo, Padre Paulo Gil. Ei. Deixa eu só me acomodar aqui, tirar a água da nossa colega. Boa tarde, gente. Bom, quero dizer que, para vocês fiquem tranquilos, o jantar não foi cancelado, tá? Atrasamos um pouquinho, mas vamos seguindo em frente. Então, como já foi apresentado, eu sou presbítero da Arquidiocese de São Paulo. Então, antes eu quero saudar o nosso bispo, Dom Jorge, e agradecer pelo convite para esta participação com vocês aqui. Saudar também meus irmãos presbíteros que hoje estão aqui e de um modo muito especial todos vocês, casais e pessoas que estão participando desse congresso. É uma alegria e uma honra poder participar com vocês neste tempo, nesse momento tão oportuno para a reflexão de um tema tão importante. Eu quero, de uma forma simples e leve, falar sobre um assunto muito importante, porque estamos chegando ao final da tarde, não é mesmo? E eu sei que vocês estão cansados. Jesus fez os discípulos de Emaús sentir o coração ardendo, e eu sei que vocês têm outras partes do corpo que também está ardendo, não é? Sentados há tanto tempo nessas cadeiras. Dom Paulo Evaristo dizia assim: se 40% permanecer acordado ao final de uma fala, está valendo a fala. Então, eu vou agradecer se 45% permanecer acordado até o final. Mas agora, ao final da tarde, é mais tranquilo, não é? Bom, antes ainda da minha fala, eu queria dizer que eu confesso nunca ter visto uma representação do primeiro encontro de famílias de Nazaré, representado aqui, não é? pelas figuras de Jesus, Maria e José. Quando eu estava lá ao fundo olhando, eu pensei, puxa, parecem muitos casais. E que bom se todos os casais fossem assim. Que bom se todos os casais pudessem refletir esta imagem, não é? Da vida, do ensinamento, da inspiração que vem da Sagrada Família. Então, que este 21º Congresso traga a vocês e à Pastoral Familiar esta grande inspiração, não é? Que vem da Sagrada Família para a vida de tantos casais e de tantas famílias. Mas que falar sobre o que vocês precisam levar para as famílias, eu gostaria que a minha fala fosse também uma oportunidade para refletirmos um pouco sobre a nossa relação com a nossa família. Então, o que eu quero apresentar aqui, sim, vai servir como uma ferramenta, um instrumento de trabalho para vocês atuarem na pastoral, mas também para vocês pensarem, refletirem um pouco sobre a própria família, tá bom? Bom, acho que eu apertei, desculpa, acho que eu apertei aqui. Então, o tema proposto, família torna-te o que és, na verdade é um resgate de um clamor, vamos dizer, da igreja, assim apresentado... Dá licença, esse vai desligar. Som. Então, um clamor da igreja apresentado pelo Papa São João Paulo II, não é? E isso está registrado num documento já conhecido por vocês todos, da exortação apostólica consórcio, no parágrafo 17. Vamos ver para onde que eu aponto aqui. Para cima? Para aqui. Desligou. Tá ligado. Tá travada no meu, só um minutinho.
Só um segundo. Enquanto isso, então, para dizer que é um resgate de um clamor da igreja que foi expresso pela voz do Papa, de São João Paulo II, justamente dizendo às famílias: torna-te o que és. Eu acredito que depois de tantos anos, já 42 anos, da publicação desta exortação, desse documento, nós ainda insistimos e queremos que de fato as famílias se tornem aquilo que verdadeiramente é, considerando que, na verdade, queremos que a família reflita sobre a importância da sua identidade e da sua missão, não é? Acho que não está funcionando, acho que alguém vai ter que me ajudar daí. Foi? Aí, pronto, isso. Então, quando nós acolhemos esta frase, esse pensamento, esse clamor, esse chamado feito pela igreja aos casais, às famílias, olha, cabe pensar que se a igreja diz: torna-te o que és, é porque precisamos pensar naquilo que não podemos ser, ou não devemos ser. Só vamos entender o que de fato ou qual deve ser a nossa identidade, a nossa missão como família, identificando aquilo que não cabe a nós. Por exemplo, tudo isso que a doutora falou é tão importante, então precisamos considerar tudo que realmente contamina, corrói a vida familiar, a estrutura familiar e os relacionamentos, não é? De uma forma tão rápida, tão ligeira. Por isso precisamos pensar, de fato, em qual é a nossa identidade ou a nossa missão como família cristã. Trata-se de uma escolha. Torna-te o que és. Para responder a esse chamado, a este apelo, a esse clamor, precisamos sim que as famílias façam uma escolha, mas toda boa escolha precisa ser livre, pessoal e consciente. Se a escolha não for livre, pessoal e consciente, as pessoas vão se atrapalhando, vão se auto-enganando e vão permitindo que muitas outras coisas atrapalhem todo o processo. O Papa Francisco, em 2015, no Encontro Mundial das Famílias, ele recorda exatamente este pensamento, ou tema desta conversa de agora, porque ele trata aquele encontro como uma convocação para o amor. Uma convocação para o amor. E nós bem sabemos que em Cristo o amor do Pai é palpável. Em Cristo, o amor do Pai é palpável, porque Ele toca e se deixou ser tocado. E na família, este amor que é comunicado pelos pais, este amor que circula o ambiente familiar, também pode ser palpável, precisa ser palpável, mais do que um discurso, mais do que uma mensagem que às vezes vai num cartãozinho, e como a doutora falou, mais do que uma mensagem de WhatsApp, precisa ser palpável. E para que o amor seja palpável na família, precisa passar pela experiência, não só em palavras. Precisamos sair deste comodismo de achar que palavras bastam. Não, precisamos fazer sim a experiência, e uma experiência profunda, com dedicação, com confiança, com perseverança, acreditando nesta força do amor. Então, falar para as famílias, torna-te o que és, este é o primeiro destaque, ou primeira dimensão de uma família que quer ser cristã, ou quer corresponder ao que a igreja espera, ou que a igreja traduz como vontade divina. Que seja uma família portadora e comunicadora do amor. O próximo slide é só a recordação, não vou ler, vou pular porque é só o texto do parágrafo 17, então anotem só o parágrafo 17 da exortação apostólica Familiares Consórcio.
E um outro parágrafo que eu gostaria que vocês também lessem e tentassem fazer uma relação entre as duas falas ou os dois textos, está na exortação Amoris Laetitia, parágrafo 136. Então, lendo esses dois parágrafos, nós vamos entender como podemos chegar à certeza de que sim, a família pode ser lugar de Deus, pode ser lugar sagrado e pode alcançar isto que tanto esperamos e que há 42 anos a igreja está repetindo, com outros textos, com outras preocupações, com outras inquietações, sobre como a família pode ser e como a família pode assumir a sua missão. É claro que isso faz um link com os deveres gerais da família. Aqui estão esses 4 deveres gerais que vocês conhecem, mas eu só trouxe para ilustrar, recordando que é muito importante, é dever da família cristã, formar uma comunidade de pessoas. Formar uma comunidade de pessoas. Mas o que tem de novidade nisso? Sim, nós já sabemos que nós somos pessoas. Mas quando a gente fala em formar uma comunidade de pessoas, nós estamos falando na necessidade, na urgência do acolhimento, do respeito, da valorização de cada um como cada um é na sua realidade. E nós somos todos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Temos as nossas características que são próprias e que nos tornam pessoas únicas e até insubstituíveis, não é verdade? Mas nós temos também características comuns. Então, numa família, essas características comuns precisam aparecer de uma forma mais evidente. Por isso, este é um dever: construir, formar uma comunidade de pessoas. O outro dever é o serviço à vida. Como nós estamos refletindo sobre isso nos últimos anos e insistindo na importância e na urgência de sermos pessoas responsáveis pela vida, cuidadores da vida. O terceiro dever, a participação no desenvolvimento da sociedade. Não basta ficar preocupado com tudo o que acontece só dentro de casa. É preciso lançar um olhar mais abrangente, mais misericordioso, da janela para fora, e enxergar o mundo como campo de missão. O mundo onde vocês, casais, onde nós, como família, podemos dar testemunho de fé, de compromisso, de adesão a Jesus Cristo. Então, como vamos desenvolver ou transformar a sociedade? Não são os discursos que vão transformar a sociedade, mas as atitudes, os compromissos, a ação. O nosso comportamento fala muito. E o quarto dever é a participação na vida e na missão da igreja. Isso que vocês já estão fazendo tão bem. E já entendem que não basta só acolher casais, mas o grande, talvez o maior desafio seja para a pastoral familiar, em todos os setores, em todos os trabalhos ou serviços, o acompanhamento das famílias. Talvez acolher hoje não seja o maior desafio, mas sim o acompanhamento dessas famílias. Como falamos na importância de considerar esta convocação que a igreja faz, como o Papa fez em 2015, dizendo, é uma convocação para o amor, eu queria trazer aqui, fazer memória da palavra. Estamos no mês da palavra de Deus. Então, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 6 a 9, sobretudo no versículo 7, nós vamos encontrar esta passagem que diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Bom, vocês todos, ou muitos de vocês, ouviram isso no dia da celebração do matrimônio.
E a celebração do matrimônio precisa deixar de ser o que está sendo, né? Então, se a gente quer resgatar e dizer para as famílias, torna-te o que és, precisamos ajudar os jovens casais que estão em preparação para o matrimônio, para que preparem um grande acontecimento para a vida deles, e não um evento. O evento passa. O evento é só uma fantasia. O evento é só a ilustração daquilo que é bonito, que é belo, mas não tem profundidade. Para alguns não tem nem sentido, nem significado. E o que não é interpretado, o que não tem significado, não fica guardado na memória. E quando é um acontecimento, sim. Então veja, que amor é esse que o homem é capaz de deixar sua casa? Que amor é esse que a pessoa é capaz de deixar a sua família, o seu lar, para começar uma nova história? E vocês sabem muito bem, muito mais que eu, que os primeiros anos de convivência são difíceis demais. Para alguns, insuportáveis até. Por quê? Porque você precisou fazer uma escolha. Deixar sua casa. Deixar seu pai e sua mãe, como diz a palavra, para viver esse amor e para testemunhar que o seu amor agora pertence a uma pessoa em especial. Por isso carregam nas mãos esta aliança, né? Quando alguém olha para a aliança que está na sua mão, imediatamente a pessoa precisa pensar, esse amor pertence a alguém. Por isso, precisamos, ou vocês precisam dar, eu disse precisamos porque eu também carrego uma aliança, né? Dar esse testemunho de fidelidade a um compromisso assumido diante de Deus, mas também diante da comunidade, dos parentes, dos amigos, dos padrinhos. Sejam 2 ou sejam 12 padrinhos de cada lado, não importa, né? Mas que seja um testemunho de compromisso, num acontecimento e não num grande evento. Eu quis trazer esses 2 documentos como referência, é claro, porque a frase está no documento Familiares Consórcio, mas que já está completando 42 anos. Mas essas 2 imagens, né, dos papas aqui são bem significativas com esse texto que está aí nesse slide. Nós precisamos refletir e resgatar a natureza do amor humano e a natureza do amor conjugal. É assim que ajudamos os casais na nossa atividade como agente da pastoral familiar. Ajudar as pessoas no resgate do amor próprio, do autocuidado, do amor pessoal, mas também do amor conjugal. Então, se num documento se trata sobre a natureza do amor humano, no outro documento o texto fala da natureza do amor conjugal, que é o Amoris Laetitia, de 2016, que completou esse ano, em março desse ano, 8 anos. Então, um há 42 anos, o outro mais jovem, com 8 anos, conversam entre si. E precisamos fazer uma leitura desses 2 documentos como um grande diálogo entre essas 2 figuras, os 2 papas e os 2 textos, que estão entrelaçados e eles dialogam entre si. Falar da natureza do amor humano, falar da natureza do amor conjugal. Uma boa tarefa para vocês depois desse congresso. Vamos agora numa segunda parte. Eu passei rapidinho, mas até que horas que eu tenho? Tá correndo, só 17h38. Até onde que eu vou? Oi? Tá, ótimo. 50, tá. Vamos lá, calma aí. Então vamos lá. Para entender a família e para entender o que nós falamos ou nós comunicamos, precisamos entender esse sistema familiar. É muito importante que a gente entenda que a família é um sistema complexo, aberto e dinâmico. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente lida com essa verdade? Porque, sim, nós insistimos em dizer que a família é ponte entre a casa e o mundo lá fora, não é verdade? É ponte. Mas que tipo de ponte? Quem vai estar seguro?
transitando por esta ponte. Então, é um sistema complexo, porque trata-se de um conjunto de pessoas, é aberto porque está em constante mudança e crescimento, evolução, e é dinâmico, porque cada novidade pode trazer uma alteração à vida, à dinâmica daquela família. Esta próxima imagem ela é bem interessante, e eu gosto de trabalhar essa imagem assim, não é? Como é que a gente se enxerga, ou aonde a gente se enxerga nesta imagem? Qual geração? Qual é a nossa geração aí nesta imagem? E se a gente for olhar uma geração segurando nas mãos a imagem ou a foto de uma outra geração, nós podemos dizer que nós todos como família estamos entrelaçados uns aos outros. E o que nós somos hoje é resultado daquilo que nós trazemos da nossa história. Muitas coisas talvez a gente não concorde, não goste, nem quer lembrar, mas não podemos apagar, porque faz parte da nossa história. Agora, como vamos emoldurar a nossa história, aí depende de nós. Que destaque vamos dar da nossa história ou da nossa família, depende de nós. Mas apagar jamais. Podemos então trazer as melhores lembranças, os melhores conselhos, as palavras motivadoras para a vida matrimonial hoje, para o casal, para a família que se constitui, mas apagar não. Então, porque nós temos uma herança, e esta herança que nós carregamos, e vamos passando de geração a geração, né? Esta outra imagem também lembra um pouco esse compromisso, né? De ter mãos unidas na mesma tarefa, no mesmo serviço, ou com a mesma responsabilidade. É um sistema complexo, como eu dizia, e dentro desse é complexo porque é um conjunto de pessoas que são chamadas ao exercício da interação e da integração. Então, todos os membros de uma família precisam interagir dentro daquele contexto familiar ou daquele ambiente familiar, mas precisam de muita integração com a história e com a vida do outro. Não é só estar no mesmo espaço. Não basta viver. Precisamos saber conviver. Então, é complexo e é difícil às vezes passarmos por essas experiências, né, do viver e do conviver. E aqui nesse slide eu trago ali o texto, eu vou deixar disponível para vocês, que a comunicação é fundamental para o equilíbrio do sistema familiar. Um pouco daquilo que a doutora falava, né, da necessidade da comunicação, mas de que tipo de comunicação? De uma comunicação positiva, saudável, não é? De uma comunicação que de fato traz vida para a vida da família, não é? Então, essa preocupação e esta comunicação pode interferir não só o sistema todo, mas cada subsistema da família, seja o subsistema conjugal, parental e fraterno ou fraternal. Que são esses subsistemas? O casal vive essa experiência conjugal. Quando se tem um filho, vem uma nova experiência, que é a relação com um segundo subsistema chamado parental. E se tem irmãos, os irmãos vivem esta relação fraternal na família. Então, é preciso ficar muito atento se essa comunicação não está fragilizando um subsistema ou outro, ou todos, num grande conjunto, que seria muito pior. Às vezes os casais não se dão conta, porque sentem que estão fragilizados na comunicação, no afeto entre eles, mas isso significa que isso pode ser um risco para os outros subsistemas também, para os filhos, para os irmãos. Bom, eu vou completar 35 anos de sacerdócio. Então, há 35 anos escutando pessoas e acolhendo muitas dores, muitos sofrimentos e dores diferentes. Mas
quase 100% de todas as dores, de todos os conflitos, de todas as crises, estão ligadas à experiência familiar. É porque alguma coisa está faltando ou faltou naquela casa. Então, como é que a gente pode dar uma palavra de motivação, de incentivo para alguém que traz toda esta dificuldade na comunicação com os seus irmãos, com os seus pais, ou com os outros membros da família? E chegamos ao absurdo às vezes, quando a comunicação está tão fragilizada entre os dois, esposo e esposa, e isso reflete na vida do filho. Eu certa vez, atendendo um menino, conversando com um menino de 11 anos, ele me dizia o quanto ele estava triste. Eu estou muito triste com a minha vida. Falei, puxa, mas o que é que está acontecendo? Ele falou, os meus pais se separaram há alguns anos, estão separados já há um tempo. Falei, você não convive com seu pai? Muito pouco. Você vê o seu pai? Quase nunca. Você tem vontade de encontrar o seu pai? Olha o que o menino de 11 anos me disse, vontade eu tenho, mas eu fui educado para odiar o meu pai. É forte. E quando a gente escuta isso, como é que a gente vai dizer para esse menino, para essa criança, está tudo errado, te ensinaram tudo errado? Quem ensinou? Quem falou isso para esse menino? Como que ele foi educado assim? Então vejam, tem que desconstruir tudo para reconstruir uma nova vida, uma nova relação, não é? Com o pai, com a família, com a vida. É um sistema aberto, porque esta unidade, que é fundamental e ao mesmo tempo funcional, requer o desenvolvimento e o bem-estar de todos os membros da família. Então, ele é aberto porque, sim, cada um tem a sua dinâmica, o seu jeito de viver dentro de uma comunidade familiar, dentro de um ambiente familiar. E é também, vou acelerar um pouquinho, e é dinâmico porque ele está em permanente estado de mudanças. Outra questão importante. Quem tem mais de 2 irmãos aqui? Mais de 5 irmãos? Opa, mais de 7 irmãos? Eu também, né? Que eu sou o 9º. Então, tantos irmãos formados pelo mesmo casal, amados por esse casal, vão constituindo famílias ou novas famílias, e cada uma é completamente diferente da outra. Graças a Deus, né? Assim, mesmo que algumas coisas sejam comuns, a dinâmica da família ela é estruturada, pensada por cada família. Não adianta você ficar querendo olhar a casa do vizinho e achar que é tudo legal lá e que tudo vai dar certo, que não vai ser assim. Eu, quando era moleque, eu brincava na rua com os colegas e tinha um menino que era filho de um policial, que era mais meu amigo, ele era mais meu amigo, filho de um policial. Mas tinha um outro que era filho de um homem que não fazia coisas muito boas, né? Levava de lembrança para casa muitas coisas que não eram deles, né? Dele, não pertencia a ele. Roubava. E uma vez a gente estava ali brincando e esse pai, o policial, muito sério, chegou para mim e falou, você já pensou naquilo que você quer ser quando crescer? Eu falei, sim, eu quero ser professor. Aí ele perguntou para o filho, e você, já pensou no que você quer ser quando crescer? O filho dele disse, sim, ladrão. Poxa, o pai ficou assustado, quase avançou no moleque, e eu já peguei o rumo da minha casa, falei, aqui vai dar BO agora, né? Por quê? O tratamento era outro. O pai não fazia boas coisas, mas tinha afeto pelo filho, tinha carinho com aquele filho. E esse menino testemunhava isso. Ele via que o filho daquele homem tinha uma relação muito mais afetuosa, muito melhor do que ele com o pai dele. Então o pai esperava que ele dissesse policial. Não.
Ele chocou o pai naquele dia, teve coragem. Acho que falou sem pensar, porque às vezes quando é criança a gente também fala umas coisas sem pensar, né? Mas tem muito para a gente refletir. A família, sim, nós repetimos isso constantemente, né? Que a família é uma unidade fundamental da sociedade. Na verdade, uma célula da sociedade. Por quê? Porque a família é, antes de tudo, lugar de acolhimento e de relacionamento. São dois pontos muito importantes que nós todos podemos refletir com as famílias com quem trabalhamos. Qual é a intensidade do acolhimento e também do relacionamento das pessoas nas casas, né? Ou nos ambientes familiares? Por quê, gente? Eu não vou me estender com o próximo slide, mas entrando um pouquinho naquilo que a doutora falou, nós estamos diante de um quadro bastante perverso, bastante cruel, por conta da violência, não é? Nós estamos e precisamos ficar de olho ou olho aberto, né? Porque vivemos uma realidade fortemente marcada por grandes mudanças, e infelizmente as mudanças não são tão para o positivo, não é? Mas a gente tem acompanhado coisas muito tristes que têm acontecido. Então nós temos aí a violência, a guerra. Outro tema importante é sobre a família, a estrutura familiar, o tráfico humano, a questão da ecologia, do aquecimento global, dos abusos, da corrupção e tantas outras coisas que a gente poderia colocar. Desafios de hoje e os riscos que corremos diante desses desafios. A família enfrenta uma crise histórica. Por exemplo, com a mudança de valores em tempos de mudanças que está ficando cada vez mais incontrolável. Com o fracasso na educação dos filhos. Isto é também, infelizmente, algo que podemos registrar. A fragilidade na relação de afeto entre os membros da família. A doutora disse uma frase, não sei se acho que ela já foi, mas ela disse uma frase muito interessante. Nós estamos mais perto de quem está longe e muito longe de quem está perto. Isso significa fragilidade na relação do afeto. E o excesso adoece. Afeto demais pode se tornar apego, e um apego disfuncional ou um apego doentio. E o distanciamento afetivo ou a falta de afeto também pode gerar outra complicação, um outro desafio e até maior na vida dos filhos. A falta de encantamento pela sacralidade do matrimônio. Aqui eu digo, para quem tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de casados, faça uma atualização desse contrato ou desta aliança. Reflitam sobre a importância da sacralidade do matrimônio. Conversem sobre isso. Falem mais sobre o casamento. Falem mais sobre o matrimônio. Falem mais sobre vocês e do que vocês sentem. Sabe qual é o maior desafio que a gente tem atendendo os casais? É perceber que eles não estão conseguindo mais dialogar. E por que não conseguem mais dialogar? Porque o diálogo está virando debate. Porque as pessoas insistem querendo dizer só o que querem dizer e não o que sentem. A grande mudança para um bom diálogo é você passar a falar o que você sente, não só o que você quer falar. Porque quando a gente só fala o que a gente quer falar, às vezes a gente fala coisa que não devia falar. Mas quando a gente fala o que está sentindo, o outro tem que administrar essa mensagem. E quanto mais vocês puderem usar a palavra eu no diálogo, muito melhor. Eu estou sentindo, eu não gostaria que isso acontecesse, eu fiquei incomodado com isso, eu estou bem por isso. Mas quando a gente vê as pessoas conversando é sempre assim, porque você, não é assim? Porque você. Então, enquanto mais insistindo no você, o nós vai ficar muito mais longe. Se eu falo o que eu estou sentindo e o outro acolhe o que eu estou sentindo,
damos passos de proximidade para a construção do nós, que é tão importante para a vida matrimonial, não é? Os riscos são, como ela disse, do inimigo, né? Que se mete no meio. Os riscos são ardilosos e silenciosos, não é? Chegam quando a gente menos espera. É assim mesmo. Por isso precisamos ficar atentos. Atentos às ameaças e às armadilhas que a vida nos apresenta. Mas, com tantos desafios, num momento tão difícil e diante de tantas complicações, nós podemos lançar assim um olhar para a possibilidade de resgate ou de reencantamento pela vida familiar. Então, famílias cristãs, discípulas e missionárias de Jesus Cristo, vivem com certeza, na atualidade, a esperança de um novo tempo, ou a esperança e a certeza de que estamos vivendo uma nova realidade, com conquistas, com vitórias, embora tenhamos também alguns fracassos, algumas limitações. Não podemos fechar os olhos para uma realidade tão desafiadora e fundamental para o futuro da transmissão da fé. Porque a primeira escola da fé é a família. Esse item ou esse tema não pode ficar escondido. E nem ir deixando para depois. Vamos falar de outras coisas, mas vamos deixando a fé para depois. Não. As novas gerações dependem da restauração, da instituição familiar, dos vínculos familiares, dos laços afetivos. Ou seja, depende da nossa tomada de consciência de que precisamos, por muitas vezes, fazer pausas para refletirmos antes de ponto final. É importante pausas para o silêncio, para a reflexão, para o amadurecimento, para avançar, porque senão a crise pode levar em muitos lares, né, a decisão por um ponto final. A falta de ambiente saudável e virtuoso dificulta a construção de um lar. E o que precisamos então? Como a gente pode motivar? Olha, vamos dar passos juntos. Essa imagem é muito significativa, né? O pai que encontra tempo para isso, o pai que oferece seus pés como base, o pai que oferece os seus passos como sinal para um caminho bom, para um caminho saudável. Então é assim que a gente começa a construir esse lar, né? Mais do que a construção da casa. O ambiente familiar, ele precisa ser com um constante empenho de construção de relacionamentos respeitosos e confiáveis. Se em casa ou se na família não se constrói um relacionamento respeitoso e confiável, lá fora será muito mais difícil. Porque as ofertas são outras, as intenções são outras. Então, um filho que vê seus pais ou sua família se construindo ou vivendo de uma forma respeitosa e saudável, ele vai conseguir ou vai se esforçar mais para estabelecer relacionamentos bons lá fora. Quando não, não que ele não consiga, mas fica mais difícil. A família, a gente diz tudo isso, a gente fala sobre tudo isso, porque a família, ela é espaço de Deus. E nós falamos tudo, isso é conteúdo das nossas falas e da pastoral familiar também. Como que eu posso levar a pessoa a entender que a família é espaço sagrado, é espaço de Deus? Quando a gente passa dessa compreensão de que além de entender que família é casa ou ninho, a família também precisa construir um lar. E o esforço e a construção é diferente. O esforço que eu empenho para construir uma casa é uma coisa. O esforço que eu empenho para a construção do meu lar é outro. E é mais exigente.
Portanto, casa, lar e família são 3 temas que estão aí interligados, né? Tudo está em permanente construção. A construção da casa como lugar de abrigo, de proteção, de vida, de liberdade. Quem de nós já não pensou ir para casa, restaura e renova? Todo mundo gosta de viajar, vocês estão fora de casa desde ontem, mas daqui a pouco já começa a dar vontade de voltar para casa, não é? A cama aqui é ótima, mas a nossa cama tem o nosso corpo, o nosso jeito, o nosso formato, né? O nosso travesseiro, o meu travesseiro me abraça. A gente sente saudade da nossa casa. Então, porque a casa é não só um lugar de abrigo, mas é um lugar para você se sentir bem. E aí, tem muita gente que vive assim, na ilusão de ter uma boa casa, mas não se contenta nunca com o que tem. Eu quero uma casa com um quarto e uma varanda. Aí compra a casa com um quarto e uma varanda. Não está bom. Agora eu quero com 2 quartos e 2 varandas. Aí vai fazer de tudo para 2 quartos e 2 varandas. Agora não deu certo a vida, vamos voltar para aquela casa de um quarto e uma. Está ótimo também. Mas agora daqui a pouco já. Então a gente parece que está sempre muito insatisfeito ou vivendo uma ilusão de que tudo vai ser mais fácil ou possível. Sim. Precisamos ter a coragem e a vontade de conquistar os nossos sonhos, de ter um propósito, porque só tem motivação na vida quem tem propósito. Quem não tem nenhum propósito nunca vai ter motivação para nada, porque a motivação não vem antes do propósito, é o contrário. Primeiro eu estabeleço a meta, eu estabeleço o caminho para poder ter uma motivação para isso. Vocês já viram o filme da Alice no País das Maravilhas? Já, não é? Então, quando ela encontra lá o coelho, né? Que ele pergunta, para onde que você está indo? Para onde você quer? Eu não sei. Então, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho propósito, não vou ter motivação para nada. Então, para construir o lar, precisa sim de muita motivação, de responsabilidade, de reciprocidade, né? De interação e integração entre os membros, porque a construção do lar, como eu disse, é muito mais exigente. E agora, eu queria que vocês olhassem bem para essa imagem aqui. Nós estamos vendo pessoas e o que mais? O que mais que tem nessa imagem? Pessoas e o quê? Cachorro? Não. Tem cachorro aí? Não tem cachorro. Tem aqui, caixas. Caixas. Por que eu quis trazer essa imagem? Caixas de papelão. Por favor, vocês têm papel aí, né? Caneta? Rapidinho, escrevam 3 coisas que você guarda na sua casa e que são preciosas para você. 3 coisas que você guarda na sua casa. Rapidinho. 3, pode perguntar para o marido. Escreve aí, 3 coisas. Pronto? Agora, das 3 coisas que você guarda na sua casa, escolha uma que você gostaria de guardar para a sua vida e para sempre. Dessas 3 coisas. Uma só. Bom, é uma pena porque eu não vou poder ouvir o que vocês escreveram. Mas, às vezes, pode acontecer que das coisas que eu guardo na minha casa, porque são importantes para mim, eu acabo esquecendo coisas que eu deveria guardar para a minha vida, ou na minha vida. Então, guarde aquilo que vai servir para a sua vida. É muito difícil, mas é necessário, às vezes, fazer o dia da faxina. Faxina nos armários, mas uma faxina também no interior, não é? Para a gente poder se escutar,
para a gente poder se ouvir, para a gente poder entender como é a dinâmica da nossa vida. Eu vou contar para vocês rapidinho uma coisa que certa vez nós ouvimos de um monge beneditino, lá do Mosteiro São Bento, mas que vocês conhecem bem. Quando o Mosteiro São Bento foi construído, com certeza ali era um lugar deserto, era um lugar de silêncio. E um monge de lá, certa vez nos contou que todo mês vai um monge budista fazer um dia de retiro no Mosteiro São Bento. Todo mês. E esse monge perguntou para o monge budista: vocês têm mosteiros em lugares tão silenciosos, tão dentro da natureza, por que o senhor vem fazer o seu dia de retiro aqui no nosso mosteiro? Respondeu o monge budista: no meu mosteiro eu escuto o silêncio, aqui eu escuto o meu silêncio. É diferente, gente. Olha, nós estamos em silêncio, não estamos? Mas para escutar o meu silêncio, eu preciso escutar as vozes que ressoam lá dentro. E isso exige de mim determinação, vontade, garra, para poder responder a essas vozes. E para poder se encontrar na própria história e dentro de si mesmo. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo, setembro amarelo, né? Setembro do autocuidado. Também tem a questão do suicídio como tema, né? Em destaque, mas vamos falar de autocuidado e de saúde mental de um sentido mais amplo. Vamos cuidar mais de nós mesmos. Vamos pensar mais em nós mesmos. Então tirem um dia de silêncio, ou um tempinho para o silêncio, para poder ler 50 livros, ótimo. Mas para poder também dar tempo de ler a sua própria história, né? Então a gente precisa saber administrar esse tempo para poder ter uma vida mais leve e mais feliz. Isso é muito importante. Bom, agora eu vou voar, porque bem rapidinho. Comunique-se em família de maneira positiva, respeitosa e carinhosa. Família é fonte de segurança e de esperanças. Portanto, preocupem-se sempre com essas 4 coisas, ou 4 palavras-chave: comunicação, afeto, lealdade e confiança. Conversem sobre isso. Aonde vocês estão mais frágeis, aonde tem mais dificuldade ou maior resistência. Mas fiquem atentos a esses 4 pilares que são importantes na construção do lar e na construção de uma família saudável. Boa comunicação, afeto funcional, saudável, confiança e lealdade. Por quê? Aqui eu vou pular porque vai levar muito tempo. Por quê, gente? Porque os valores básicos da sociedade, da vida, são imutáveis. Essa história de que no meu tempo era assim e agora o senhor sabe, né, padre? É difícil, não dá. Alguma coisa aconteceu. Alguém largou a mão de alguém ao longo da história. Não, esses valores são fundamentais, mas são imutáveis. Depois vocês confiram lá, por favor, quando receberem o material nessa listinha toda. Porque, gente, é importante que a gente tenha a coragem de parar para olhar no olho do outro. E principalmente em família. Com os membros da família. Olha a atitude desse pai, não é? Para melhorar a autoestima da família, precisamos parar para se enxergar. A gente pode se ver, mas a gente não está conseguindo se enxergar. A gente pode ouvir, mas a gente não está conseguindo escutar. Todo mundo está me ouvindo. Mas será que todos estão me escutando? Eu ouço palavras, mas eu escuto mensagem. E às vezes é esta a atividade que está faltando na minha casa. Eu ouço todas as palavras de todo mundo, mas não escuto mensagem que venha de ninguém.
Qual é o conteúdo que a gente traz com a nossa mensagem? Eu vejo imagens, mas eu enxergo a mensagem que vem com essa imagem. Não é? Muito bem, já estou quase chegando ao finalzinho. É importante fazer do lugar onde você mora uma extensão sua. Nosso lar é o espelho de nós mesmos. É necessário, é importante que a gente consiga manter em nossa vida tudo que é importante para nós e que nos coloque em conexão com o outro, ou seja, com a felicidade que eu espero para o outro. Como conquistar a harmonia familiar? Como que você pode ajudar lá na pastoral familiar que aqueles casais, que aquelas famílias resgatem esta vontade de conquistar a harmonia familiar? Vamos lá. Aprender que a família é coletividade, corresponsabilidade. A doutora deu vários exemplos aqui, né, em relação aos filhos, ao marido. Ninguém pode pensar somente em si mesmo. Pensemos no todo. E agora, lendo aqui para essa frase, eu lembrei de uma outra criança. Aí esse foi um padre amigo do interior de São Paulo que me contou. Diz que o menino chegou para ele e disse assim: "Ô padre, olha, eu estou muito triste com a minha família, viu?" E o padre falou: "Triste com a sua família? Por quê? Mas o que está acontecendo?" Ele falou: "Não tem jeito não, padre." O menino adolescente falou: "Não, minha família está difícil demais lá." "Mas o que está acontecendo?" Ele falou assim: "Lá, cada um só pensa em si, só eu penso em mim." Ou seja, cada um só pensa em si, só eu penso em mim. Ou seja, também está sendo egoísta, né? É importante conquistar, né, a harmonia a partir do respeito, da valorização, do acolhimento, da promoção desta atividade em família, de uma programação familiar, e promover um diálogo sempre aberto e conversar sempre sobre tudo, sem tabus, sem vergonha, sem resistência. A melhor educação é aquela que a pessoa tem acesso à verdade sobre tudo. A verdade sobre tudo. E se eu não sei, eu posso aprender, eu posso pedir ajuda, não é? É importante a formação por conta de tudo isso. Gente, eu vou pular 2, infelizmente, por causa do tempo, mas eu quero chegar aqui, ó. Vamos ajudar os casais no investimento de 7 Ds. 7 Ds. Para um bom relacionamento e para a construção do lar ou da casa, do ambiente familiar, todos têm que assumir esse compromisso de determinação naquilo que pensa, naquilo que é, naquilo que quer fazer, dedicação, diálogo, disposição, dignidade, decência e decisão, escolhas, né? Se a gente ficar sempre atento a esses 7 Ds, as coisas vão funcionando bem. Porque quando o Papa, lá em 1900 oh meu Deus, me fugiu a data, dos 42 anos, 81, né? Em 81 disse: "Família, torna-te o que és." Ele está justamente propondo o resgate da dignidade, da essência da família. Torna-te o que és, o que tu és, ou seja, a rica experiência de proximidade, diálogo e afeto. Esse deve ser o nosso compromisso. E também eu queria que vocês repensassem um pouco sobre isso. Como anda a proximidade entre nós na nossa família? Por exemplo, nós estamos juntos, nós estamos com o outro, nós estamos para o outro. Tem muita gente que fala assim: "Eu estou muito feliz com a minha família porque nós caminhamos juntos, estamos juntos, sempre juntos, sempre juntos." Eu penso no vagão do metrô às 6 da hora na Praça da Sé. Está todo mundo junto, mas cada um está querendo logo que chegue a sua estação, não é? E sai voando.
Às vezes sai até errado, eu já saí em estação errada porque me puseram para fora, quando eu vi eu já estava do lado de fora. Então, estar junto é bom, mas não basta. É importante que eu esteja com o outro. Mas estar com o outro, que é muito melhor do que estar junto, ainda me pede um pouco mais, né? Ainda espera que eu avance um pouco mais para estar para o outro. E quem é vó sabe, né? A avó chega nesse terceiro estágio rapidinho, né? Estar para. Mas cuidado, vovós. Não ocupe um lugar que não te pertence. Vó é vó, mãe é mãe. E a educação, o sofrimento, a dor do outro, você pode ser solidário, você pode ajudar, mas não traga para a sua vida o que não te pertence. Entenda um pouco isso como querem, mas é por aí o caminho. Eu atendi uma senhora que chorava, porque a filha tinha se separado do marido. Ela não se convencia com essa separação, e ela sofria com isso. E por mais que eu falasse, mas o sofrimento não pode ser seu, mas não adianta, eu estou sofrendo, ela não devia ter separado dele. Eu falei, meu Deus, mas nada que eu falava convencia aquela mulher. Eu peguei e falei para ela, e como está a sua filha? Ela falou, minha filha? Ela foi para os Estados Unidos, ela está ótima. Então, a filha dela estava ótima, mas ela trouxe para ela uma dor, um sofrimento que ela estava arrastando, mas não conseguia se libertar. Porque ela queria sofrer a dor que a filha não estava sofrendo. É louco isso, né? Mas acontece. Então vamos ficar atentos, né? Então proximidade é importante, o diálogo muito mais, já falamos bastante sobre isso. O afeto também é bem importante, que a gente pare um pouquinho para pensar sobre isso. É fundamental, o afeto é fundamental para a harmonia da família. Porque torna mais estreito o laço familiar, formado pelo vínculo biológico, mas também pelo vínculo que vem do amor, com o amor. Mas afeto demais pode correr o risco de se tornar um apego. E quando uma pessoa é apegada a outra, ela pode adoecer, porque ela pode depender desse afeto, ou pode tornar a outra pessoa dependente do seu afeto. E aí fica uma coisa horrível, e fica difícil. Então vamos amar. Eu sempre costumo dizer aos pais, o seu filho tem direito ao acesso, que ele tenha acesso ao amor, e não excesso de amor. Porque excesso de amor não leva ao acesso, não possibilita acesso ao amor verdadeiro. Vamos então mudar um pouquinho o nosso olhar, não é? As nossas atitudes, como devemos agir em relação à nossa família, para reconhecer que ela é espaço vital e integral da pessoa humana, é espaço de Deus, é lugar sagrado, para reconhecer e fortalecer a identidade familiar, para educar para a unidade, para o pertencimento, mas também para a fé. E assim, unidos, podemos planejar uma ação para a restauração da força de vida familiar, não é? E construir um nós, antes que outros nós apareçam, não é? E por último, a fé. A fé, que é tão importante também como uma preocupação para a família. Proximidade, diálogo, afeto e fé, porque falamos de famílias cristãs. A educação primeira da fé deve ser feita pelos pais, feita pela família. A igreja não pode terceirizar esse trabalho. A minha área de atuação é com a catequese. Aliás, eu estou completando 40 anos de envolvimento com a catequese, porque eu nasci para a catequese no mesmo ano que foi lançado o documento Catequese Renovada, em 83. Então, e em todos esses anos eu sempre penso isso, a igreja não pode terceirizar esse trabalho, essa missão que é da família.
A fé inicial que é amadurecida na catequese é a fé que vem da infância e da experiência vivida com a família. E nós precisamos ajudar, não é? Primeiro, que os casais resgatem a importância do ritual, da celebração, do que é importante, do que é sagrado para a vida dos seus filhos, para a vida da casa, da família, e depois, com a ajuda da comunidade, acompanhe o processo de educação da fé. Eu queria fazer agora, para encerrar, memória a esse livro que tem como título... Esse livro que tem como título Família, torna-te o que és, aquilo que és. Esse livro foi escrito por Dom Joaquim Justino Carreira, que foi bispo também da nossa região, Santana, depois foi para a Diocese de Guarulhos. Esse ano estamos celebrando 10 anos do seu falecimento. E esse livro, que foi escrito, eu acho que em 2006, ele traz um pensamento muito importante e que vocês deveriam conhecer, ter acesso a esse material, porque ele era muito ligado à pastoral familiar e ele escreveu esse livro como uma grande mensagem também para os agentes da pastoral familiar. E nesse livro ele diz assim, que a primeira atitude cristã diante das pessoas é acolhê-las, nunca julgá-las ou condená-las. Então, esse livro fala de acolhimento e do respeito às pessoas. Então, vamos buscar esse material como um resgate também, não é? De fonte ou de indicação que eu queria trazer. E, por fim, esses outros 3 livros. É claro, um meu, não é? Para fazer referência, esse aqui eu escrevi em 2020 com outro professor, um amigo, o professor Ariel. São 12 chaves para crescer na espiritualidade em família. São 12 encontros de espiritualidade em família, para que a família possa, ao longo de um ano, de um tempo, passar por esses encontros, e são chaves para o crescimento da espiritualidade. É da editora Ave Maria. Um outro livro que eu vi aí fora e tem, é esses da Catequese do Papa. A Paulus editou esse material, depois juntou essas catequeses do Papa Francisco, mas a catequese do Papa Francisco sobre família não pode faltar no nosso conjunto de livros para nossa formação sobre família. Ele é profundo naquilo que ele diz, e ele fala com competência, com sentimento, sobre os desafios, os conflitos vividos pela família e também, sobretudo, a importância da fé, do crescimento da fé no ambiente familiar. E uma outra referência, essa terceira que está ao centro, só para trazer uma referência de alguém que não é do nosso meio eclesiástico, né? É um outro pensador que vocês talvez conheçam, ou muitos conhecem, que é o Mário Sérgio Cortella, que escreveu este livro chamado Família, ali está cortado, mas o título do livro é Família, Urgências e Turbulências. E ele faz uma leitura sobre as inquietações da família contemporânea. É interessante ouvirmos também pessoas de outros ambientes, de outros setores, falando sobre família. Não é verdade? Então, aproveitemos essas indicações para eu poder finalizar. Eu queria agradecer, então, desculpe, minha ex-aluna do curso de pós-graduação está gritando ali. Não foi combinado, viu, gente? Não foi, não. Ela está sugerindo porque eles participaram da primeira turma do curso de da segunda turma do curso de pós-graduação em acompanhamento pastoral de famílias, e este curso foi coordenado pela faculdade, a FACASC, que é a Faculdade Católica de Santa Catarina, e agora vamos começar uma nova turma em outubro, uma pós-graduação em acompanhamento pastoral de famílias, mas pela Faculdade Vicentinas, que é ali de Curitiba. Na verdade é São José do Pinhal, né? São José do Pinhal, mas é tudo grudado. É tipo Guarulhos, São Paulo, né?
é onde tem o aeroporto, né? Então, e este curso será quase todo online. Então, se alguém tiver interesse, depois pode, eu vou deixar meu contato com eles, com a Simone e com o Braulio. Aliás, eu fui o leitor responsável pelo artigo final do curso que o Braulio escreveu. Então, eu deixo o meu contato e quem tiver interesse pode perguntar, e se quiserem iniciar com a nossa nova turma, já a partir do mês de outubro. Então, só para encerrar, eu tenho uma frase que eu repito sempre em todo lugar que eu vou: ter família não vale a pena, vale a vida. Certo? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Desculpem, eu não vou poder ficar mais com vocês. Bom jantar. Eu já vou voltar para São Paulo, porque amanhã tem as atividades lá na comunidade. Então, bom final de semana. Trabalhem com empenho, com vontade, com amor, com muita dedicação, que vale a vida. Tá bom, gente? Deus abençoe.